Oi, gente, bom dia. A pedidos de vários jovens adventistas, eu venho trazer para vocês aqui um roteiro de como é que eu tenho feito o meu estudo, né, há alguns anos já, o meu estudo da lição da Escola Sabatina Jovem. Esse trimestre, a gente está falando sobre fidelidade. E para quem acha que fidelidade tem a ver com a vida financeira, recebeu, assim, uma ampliação de visão com relação à lição dessa semana. A gente está estudando sobre fidelidade e ainda não foi falado nada sobre questões financeiras. Está falando sobre estilo de vida, né? Então vamos lá. Eu fiz um roteiro, porque como eu disse para vocês há alguns dias aí, quem tem acompanhado os stories, eu tenho a questão da memória depois que eu tive Covid, então assim, pra mim é super natural fazer, mas pra eu passar pra outra pessoa, eu preciso registrar tudo direitinho pra funcionar na cabeça de vocês como é que vai ser esse estudo da lição da escola. A primeira coisa que eu faço é orar. Aí você pode pensar, nossa, claro, mas é óbvio, se a gente vai estudar a lição, a gente tem que orar. Nem sempre todas as pessoas têm essa mesma visão. Por que eu digo que é tão importante orar? Porque se você não ora, você não pede ao Espírito Santo que traga para você a iluminação que você precisa para compreender corretamente o texto bíblico e o texto de aplicação da lição, o espírito de profecia. Você, quando não ora, você vai confiar na sua própria inteligência e na sua capacidade de compreender aquilo que está escrito. Só que a gente precisa entender, colocar muito fixamente na nossa mente, que a Bíblia é a palavra do Senhor. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, para que a gente possa compreender da forma correta e não fazer as nossas próprias interpretações errôneas, nós precisamos orar. Então, o primeiro passo, fundamental e essencial, é esse. Depois de orar, o segundo passo é fazer a leitura do texto bíblico que a lição traz para mim. Durante essa semana, é a segunda semana de janeiro em que nós estamos, tem aqui a história de Caim e Abel e o texto-chave é Gênesis capítulo 4, dos versículos 1 ao 7. Como é que eu, Kelly, faço? Eu não leio apenas os versículos que o texto me traz, a lição me traz. Eu leio o capítulo inteiro. Se eu perceber a necessidade de compreender um pouco mais, eu leio o capítulo anterior e um pouco do capítulo seguinte, se esses capítulos não forem muito grandes. Por quê? Porque eu preciso ter noção do contexto, o que estava acontecendo ali em meio àquela ação que a lição vem trazer enfaticamente. Então, Bíblia na mão, pronto. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é fazer a leitura do dia, né, da lição que você vai estudar. Por exemplo, hoje é segunda-feira, 9 de janeiro. Fazer a leitura da aplicação que a lição vai trazer aqui para mim. E eu faço essa leitura 2 vezes. Kelly, mas por que você lê o texto 2 vezes? Veja bem. A primeira leitura que eu vou fazer é para entender o que a lição está me trazendo aqui. Então, hoje, segunda-feira, 9 de janeiro, a lição me trouxe o título Morto por Confiar. Então, eu vou entender aqui o que a lição está me trazendo, primeira leitura. Na segunda leitura, eu vou marcar quais foram as palavras-chave para que eu pudesse entender quais são as palavras-chave que têm ligação com o título, certo? Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês como é que tá a minha. Isso para vocês. Eu tenho aqui o título, Morto por Confiar. E aí eu vou fazer a minha segunda leitura e eu vou pegar palavras-chave que tenham a ver, olha só, egocêntrico, capaz. Isso aqui tá falando de Caim. Então, eu venho aqui egocêntrico, capaz, eu venho aqui caráter. Eu vou grifando ou eu faço as duas coisas. Eu grifo o que é muito importante e também circulo para mim quais são as palavras importantes. Então, eu venho aqui, ó, em diversas palavras, algumas palavras que me chamam mais atenção, ó, eu faço isso aqui. Geralmente, eu escolho 2 cores, tá? Para poder fazer as minhas anotações, porque eu tenho um toque para ficar bonitinho. Então, tem gente que gosta, então eu escolho 2 cores que combinem com a cor da lição, por exemplo, né? Tem que combinar com azul. Então, assim, eu venho trazendo um pouco mais de cor para dar mais destaque a essas palavras-chave. Você vai perceber que em toda a lição de hoje eu trouxe. Depois que eu faço essa segunda leitura e eu venho grifando e circulando palavras-chave, eu vou trazer os significados destas palavras dentro do contexto. Então, por exemplo, na primeira semana teve a palavra, acho que foi entropia, que era uma lei da termodinâmica e eu nunca tinha estudado sobre, talvez lá no ensino médio de física, mas faz muito tempo que eu não lembro. Então, eu fui pesquisar um pouco sobre entropia para poder compreender qual era a aplicação que a lição estava querendo trazer sobre aquele significado na lição da Escola Sabatina.
Então, se você viu alguma palavra que você não sabe o significado, ou você não entender exatamente por que essa palavra está aqui, pesquisa. É isso que eu faço. Então, assim, demanda um pouco de tempo, é como eu falei para vocês, tempo, dedicação, é aquilo que é importante para você, você tira tempo para fazer, tá? Então, marquei, circulei, vamos. O próximo passo é prestar atenção no texto que a lição já trouxe para mim marcado. Existem marcações que eu vou fazer, mas a lição jovem ela já vem com alguns textos marcados. Então, aqui você vai perceber que existe um textinho que tá azulzinho, não sei se tá dando direitinho para ver por causa do filtro, mas é isso. Na sua lição aí você vai perceber. Então, tem um texto em azul que já veio marcado pela própria lição. Então, eu vou dar uma atenção maior a esse trecho do texto e fazer a ligação dele com o título da lição de hoje. Então, morto por confiar. Quem foi morto por confiar? Abel. Por confiar em quê? Então, eu vou, gente, trazendo significados. Você vê que tá cheio de seta. Ó. Eu coloco muita seta. Por quê? Quando eu vou lendo, as palavras que vêm à minha mente, por isso que eu digo a importância de orar. Deus, ele vai trazendo para você iluminação. Ele vai trazendo para você entendimento. Então, eu vou colocando várias setas e trazendo para mim os significados daquela palavra. Depois de prestar atenção nesse texto que já veio marcado, eu vou observar qual é a parte desse texto que a lição me traz que eu posso aplicar à minha vida. Então, por exemplo, no texto de hoje, segunda, dia 9 de janeiro, tem uma parte aqui que vai falar que Caim imaginava que o fracasso de Adão e Eva foi algo muito pequeno. Por que todo o planeta foi amaldiçoado? A obediência estrita não seria um sinal de estupidez? Não seria fanatismo seguir todos os menores detalhes dos requisitos de Deus? Então, olha só, eu peguei esse trecho e comecei a escrever. Foi desse trecho que surgiu toda essa escrita que eu fiz aqui. Por quê? Porque no mundo de hoje, nós cristãos que buscamos a palavra de Deus, muitas vezes somos chamados de estúpidos, sem cultura, alienados, fanáticos, porque a gente quer seguir estritamente a obediência aos requisitos que Deus nos traz. Então, eu aplico para a minha vida. Para finalizar, vem para mim uma das partes mais interessantes, que é pegar o livro do Espírito de Profecia, que vai trazer a ampliação do meu entendimento para a leitura que a lição me traz. Então, por exemplo, não vai dar para ver aqui exatamente porque o livro já é antigo, mas esse é o livro Patriarcas e Profetas. Deixa eu trazer aqui para vocês. Aqui é o livro Patriarcas e Profetas. Então, eu venho pegar no capítulo específico sobre o que a lição vai me trazer. Então, eu tenho aqui o capítulo 5, Caim e Abel provados. Então, vai me trazer aqui toda a história por trás, todo o enredo, vai falar sobre a criação de Caim e Abel, vai falar sobre o porquê que ele decidiu matar o irmão. Então, assim, são textos que foram inspirados por Deus e dados à profetisa Ellen White para que a gente tivesse uma compreensão melhor do que foi que aconteceu, do que está nas entrelinhas do texto. E por que eu digo que é tão interessante? Porque ela te dá uma ampliação. Aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que você pode imaginar, mas você não sabe exatamente como foi que aconteceu, Deus revelou a ela. Então, assim, você já parou para imaginar que Caim não escutava os conselhos de Abel porque ele não aceitava ser aconselhado pelo irmão mais novo? E ele era orgulhoso por ser o irmão mais velho, então ele não iria aceitar os conselhos do irmão mais novo dele? Então, ela traz isso para você. Ela também vai trazer que a morte de Abel foi o primeiro sinal da maldição que foi pronunciada por Deus quando ele disse para a serpente: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então, o primeiro exemplo da inimizade entre Satanás e a mulher foi a morte do filho de Eva, foi a morte de Abel pelas mãos do próprio irmão. Você estuda o Espírito de Profecia, você percebe diversos textos bíblicos que ela vai trazer também para ampliar ainda mais o teu conhecimento, vai fazer link com outros textos da Bíblia. Por exemplo, ela vai falar aqui que a vida de Abel, que era uma vida obediente, Abel que era gentil, que era dócil, a vida dele era uma reprovação à vida de Caim, que era uma pessoa completamente diferente do irmão. E aí ela vem trazer o texto de João, capítulo 3, versículo 20, que vai falar assim: todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas.
Então, eu já trouxe aqui João capítulo 3, versículo 20, porque antes mesmo de estudar o capítulo, eu já tinha percebido, eu falei, a vida de Abel é uma reprovação à vida de Caim. E aí ela me trouxe esse texto bíblico, então eu venho aqui e coloco essa anotação. Para quem tem costume de estudar mesmo os livros do Espírito de Profecia, você vai perceber que na lição de hoje, segunda-feira, não é só o livro Patriarcas e Profetas que você pode consultar, mas a lição também vai falar sobre perseguição. A lição vai falar sobre como Caim estava enfurecido a ponto de matar o seu irmão. E ela vem trazer aqui que a mesma coisa vai acontecer nos tempos do fim, quando aqueles que confiam no Senhor e guardam seus mandamentos vão ser mortos e perseguidos perseguidos e mortos, na ordem, pelas pessoas da sua própria família. Então, eu vim aqui e escrevi que o livro Eventos Finais deixa isso muito evidente, então eu fiz algumas anotações. Então, assim, a lição traz uma frase: a perseguição mais dura virá dentro do povo de Deus, ou seja, vai vir dos nossos próprios irmãos em Cristo e da nossa própria família. Então, isso também é uma aplicação que eu trago para mim. Então, depois de você pesquisar tudo isso, você consegue compreender por que eu escrevo tanto na lição. Praticamente não tem mais espaço aqui para eu trazer os comentários de hoje. Então, assim, muitas coisas já estão na minha mente, porque esse livro Patriarcas e Profetas, eu já li ele mais de 3 vezes. O livro Eventos Finais eu já li 3 vezes. Então, são coisas que estão fixas na minha memória, eu não preciso escrever tudo sobre isso. Então, quando eu leio alguma coisa, já vem um lampejo e eu já sei, olha, isso daqui está naquele livro, isso daqui está naquele livro, né? E eu quero trazer um bônus para vocês sobre o estudo. Vai servir para você estudar também a Bíblia, para você fazer o seu ano bíblico. Dentro da Igreja Adventista nós temos um projeto chamado Reavivados por Sua Palavra, que é a leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Então, nesse projeto, você pode ampliar ainda mais o teu entendimento sobre a Bíblia com comentário bíblico. Olha a dica que eu vou deixar para você. Lá, o meu bônus é para ampliar o seu entendimento da lição e para melhorar o seu estudo da Bíblia. Porque, como eu disse para vocês na sexta-feira, quando eu comecei a falar mais aqui sobre as minhas anotações da lição jovem, a lição da Escola Sabatina existe para te levar à Bíblia. Então, a minha dica é para você compreender um pouco mais sobre a Bíblia através desses comentários bíblicos. E olha só, vou virar aqui a câmera para vocês observarem qual é o site que eu tenho usado há muitos anos. Olha só, é esse daqui, ó. O site é reavivadosporsuapalavra.org. Aí, para você achar com muita facilidade no Google, você vem aqui e pesquisa o capítulo que você quer. Para a lição, a gente está estudando Gênesis 4 essa semana. Então, venho aqui e escrevo Gênesis 4, RPSP, que é a sigla Reavivados por Sua Palavra, comentários selecionados. Por que, Kelly, os comentários selecionados? Porque ele vai trazer o comentário bíblico verso por verso. Vou clicar para vocês. Eu venho aqui no site, clico em Gênesis 4, comentários selecionados, e ele vai trazer para mim o comentário deste capítulo. Então, olha só. Nesse comentário bíblico aqui, ele vai trazer para você o significado dos nomes, o hebraico, ele vai trazer no hebraico, se você estiver estudando o Novo Testamento, ele vai trazer orientações, significados das palavras no grego, o que era que essa palavra queria dizer naquela época e tudo mais. Então, a gente vai vendo aqui, ó, versículo 1 tem explicação, versículo 2 tem explicação, versículo 3, e a gente chega onde a gente quer, que é a oferta de Caim. Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O comentário já começa dizendo: o que tornou a oferta de Caim inaceitável a Deus? Então, o comentário vai explicar para você, vai trazer outros versos bíblicos, vai trazer o espírito de profecia e a referência. Então, você vai conseguir ampliar muito o teu conhecimento bíblico. Antes de finalizar, eu preciso dizer para vocês, ainda dentro desse bônus sobre o estudo da Bíblia, a comparação entre versões que eu aprendi com o professor Leandro Quadros há muitos anos e eu já venho fazendo. O que é essa comparação? Quando eu estou estudando o texto bíblico, eu vou buscar outras versões que possam me trazer... Gente, a professora de português que habita em mim ama palavras, ama sinônimos, né? Outras interpretações do mesmo texto, outras versões do mesmo texto. E aí, o que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou usando a Nova Almeida Atualizada, a NVT, as duas em português, e estou usando também a NVI em espanhol, porque eu estou fazendo meu ano bíblico em espanhol.
Isso também vai trazer pra gente algumas palavras diferentes, mas que vão soar pra gente familiares. Então deixa eu mostrar pra vocês como é essa comparação entre versões que eu faço. Eu faço essas comparações nas 8 bíblias que eu tenho, mas eu não estou com todas no momento, então eu vou fazer pra vocês aqui. Falando ainda da lição dessa semana, né? Capítulo 4 de Gênesis, versículo 6, na Nova Almeida atualizada. Olha como é que tá dizendo. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado e por que essa cara fechada? Agora vou ler na nova versão transformadora. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? E agora eu vou ler em espanhol, na NVI, que é a nova versão internacional. Olha só como é que tá. Entonces, el Senhor le dijo, ¿por que andas tão enojado? ¿Por que andas cabisbajo? Então, assim, a professora de português que habita em mim gosta dessas versões porque tem sinônimos. Então, você percebe que para o sentimento de rebelião de Caim tem várias palavras. Furioso, transtornado, de cara fechada, irritado, cabisbaixo e enojado. Então, assim, isso também amplia o nosso entendimento sobre os significados das palavras na Bíblia. Então é isso, gente. Esse vídeo não ficou pequeno porque a minha proposta era dar o passo a passo para você. Então, se você chegou aqui até o final, deixa um comentário para eu saber se eu te ajudei, como é que foi para você entender um pouco mais. Se você já fazia, se já seguia algum desses passos, se para você é tudo novo. Compartilha comigo também qual é o seu método de estudo da lição da Escola Sabatina. Eu espero que eu tenha podido ajudar você, compartilhado, trazido mais informações, trazido bônus assim para que você possa se aprofundar no estudo da palavra. Porque, como líder jovem, o meu objetivo é fazer com que mais jovens se aprofundem no estudo da palavra, conheçam as verdades da palavra de Deus, para que não sejam enganados e para que possam levar outros jovens também a conhecerem a palavra do Senhor. Então é isso. Se você não fez a sua assinatura da lição da Escola Sabatina, corre, porque com PDF não dá para você fazer isso aqui que eu faço, tá bom? Espero ter ajudado você. Deixa seu comentário para eu saber.